Boa noite. Estava fazendo uns ajustes técnicos aqui, tá? Como vocês estão? Estão bem? Quantos de vocês estão vindo pela primeira vez a esta casa? Levanta a mão para a gente saber. Sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los em nossa casa, tanto os que aqui estão no salão, quanto aqueles que nos assistem pelo canal 2 da TV Harmonia. Sintam-se em casa, vocês estão entre familiares e façam desta casa o lar de vocês. Sejam muito bem-vindos, tá? Os outros já vêm mais, já estão há mais de uma quarta, não é isso? Bem mais que uma quarta, é isso? Uma segunda, uma terceira vez? Uma quarta, uma quinta? Eu já estou há um bocado de tempo na quarta, né? A vocês também, o nosso abraço, o nosso acolhimento. Espero que esta noite nós possamos refletir, porque essa é a ideia deste trabalho, né? A proposta é, nós recebemos um capítulo para reflexão, nós fazemos a reflexão, procuramos associar a reflexão do capítulo que estamos estudando a algum elemento dentro da própria doutrina espírita, e o resto é cada um de nós aqui presente que faz, né? É a forma como a mensagem penetra em nós e a forma como nós somos capazes de interpretar isso na nossa existência. Então, essa é a proposta do trabalho desta noite. O capítulo é o capítulo 36 do livro Jesus no Lar. Vocês conhecem este livro? Já tiveram o prazer de conhecê-lo? Quantos conhecem, quantos não conhecem? Os que conhecem é minoria, né? Este livro é um livro que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, e o espírito que nos traz as mensagens se chama Neio Lúcio. Quem conhece esse autor espiritual sabe do quanto ele é próprio em nos chamar a atenção, trazendo sempre um conteúdo profundo, sendo discutido de uma forma bem leve, sendo desenvolvido de uma forma bem suave, o que favorece a nossa reflexão. Então, neste livro, eu considero, de Neio Lúcio, talvez, o melhor de todos os livros que ele nos trouxe. Porque neste livro ele traz histórias, e aí, quando ele nos traz histórias, ele nos faz lembrar de Jesus, não é? Que ensinava por através de histórias do cotidiano, e dentro dessa história sempre tem um conteúdo que nos faz pensar. Pensar, refletir e verificar o que pode e o que deve ser mudado na nossa existência, se nós conseguirmos perceber a mensagem contida neste capítulo. Na semana anterior, o capítulo 35 tratou de um assunto que vai casar com o que nós vamos refletir nesta noite. E eu me apropriei do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo para que nós possamos refletir o capítulo do livro Jesus no Lar, correlacionando ele com o 10º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E deste capítulo, mais especificamente, eu cuidei de um subtópico do capítulo que fala do argueiro e a trave. Então, para que a gente possa refletir um pouco sobre este tema, eu vou ler o capítulo. Vocês aceitam? Posso ler? Porque se eu contar a história, já ouviram o ditado que diz que quem conta um conto aumenta
um ponto. E, de repente, eu posso, lá no meio da minha narrativa, esquecer algo que seja importante para a nossa reflexão. Então, eu sempre prefiro, já que é um capítulo pequeno, fazer a leitura e, após a leitura, a gente começar a fazer uma reflexão em conjunto, ok? Então, vamos ver o que é que este capítulo... Vocês viram? Vocês leram? Espetáculo. Espetáculo. Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada pelo livro, né? Mas vamos lá. Capítulo 36, o problema difícil. Entre os comentários da noite, um dos companheiros mostrou-se interessado em conhecer a questão mais difícil de resolver nos serviços referentes à procura da luz divina. Em que setor da luta espiritual se colocaria o mais complicado problema? Depois de assinalar variadas considerações ao redor do assunto, o mestre fixou no semblante uma atitude profundamente compreensível e contou. Vamos à nossa história. Um grande sábio possuía 3 filhos jovens, inteligentes e consagrados à sabedoria. Em certa manhã, eles altercavam a propósito do obstáculo mais difícil de vencer no grande caminho da vida. No auge da discussão, prevendo talvez consequências desagradáveis, o genitor benevolente chamou-os a si, confiando-lhes curiosa tarefa. Iriam os 3 ao palácio do príncipe governante, conduzindo algumas dádivas que muitos lhe honraria o espírito de cordialidade e gentileza. O primeiro seria o portador de rico vaso de argila preciosa. O segundo levaria uma corça rara. O terceiro transportaria um bolo primoroso da família. O trio fraterno recebeu a missão com entusiástica promessa de serviço para a pequena viagem de 3 milhas. No entanto, a meio do caminho, principiaram a discutir. O depositário do vaso não concordou com a maneira pelo qual o irmão puxava a coça delicada e o responsável pelo animal dava instruções ao carregador do bolo a fim de que não tropeçasse, perdendo o manjar. Este último aconselhava o portador do vaso valioso para que este não caísse. O pequeno séquito seguia a estrada fora, dificilmente, porquanto cada viajor permanecia atento às obrigações que diziam respeito aos outros, através de observações acaloradas e incessantes. Em dado momento, o irmão que conduzia o animalzinho ouvida a própria tarefa a fim de consertar a posição da peça de argila nos braços do companheiro. E o vaso premido pelas inquietações de ambos escorrega de súbito para espatifar-se no cascalho poeirento. Com o choque, o distraído orientador da coça perde o governo do animal, que foge espantado, abrigando-se em floresta próxima. O carregador do bolo avança para sustentar a fuga, internando-se mato adentro, e o conteúdo da prateada bandeja se perde totalmente no chão. Desapontados e irritadiços, os 3 rapazes tornam a presença paterna, apresentando cada qual a sua queixa e a sua derrota. O sábio, porém, sorriu e explicou-lhes.
Aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. O mais intricado problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos próprios negócios, sem interromper-se nas atividades alheias, enquanto cogitamos de responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. Jesus calou-se pensativo e uma prece de amor e reconhecimento completou a lição. Que linda história, não? Não é? Enquanto eu fazia a leitura deste capítulo, já há algumas semanas atrás, eu refletia exatamente sobre essa nossa responsabilidade de cuidar sempre da tarefa que compete ao outro. Nós estamos sempre buscando cuidar do erro do outro e muitas vezes esquecemos de notificar os nossos próprios equívocos. Na maioria das vezes, nós estamos com o dedo em riste, apontando para os equívocos dos outros indivíduos, sem nos apropriarmos de que também nós somos passíveis de equívocos. E isso, na maioria das vezes, não precisa que o indivíduo esteja lá muito distante no exterior, não. Na maioria das vezes, o indivíduo que eu julgo é exatamente aquele que convive mais próximo de mim. Aquele que eu procuro e desejo que me entenda, mas que na maioria das vezes eu não me aproprio da mesma justiça para com ele. Por este motivo, escolhi para a nossa reflexão, além da história, que é muito clara, não é verdade? Não precisaria aqui de uma pessoa para interpretá-la, porque ela é muito clara. Ele começa o capítulo perguntando: qual seria a maior dificuldade do indivíduo entender as leis divinas? Onde estaria a maior problemática? Porque, na maioria das vezes, o indivíduo não olha para si, ele olha para o outro. Ele tira, muitas vezes, situações e problemas que ainda são seus e coloca isso no outro. Nós deslocamos o que nos pertence para o outro. Então, por este motivo, achei que dentro dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele que diz: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, serviria como um elemento para a nossa reflexão. E aí o capítulo, ele vem trazendo uma série de subtemas, inclusive esse mesmo capítulo tem a ver com o capítulo da semana passada. Quem estava aqui a semana passada? Lembram qual foi o capítulo da semana passada? Não o nome do capítulo, claro. Mas do que tratou? Do quê? Necessidade de entendimento. Você lembra mais alguma coisa? O capítulo da semana passada foi muito interessante, né? Porque trata de um mestre com um discípulo, né? Onde eles vão fazer alguns convites para determinadas pessoas, para que possa se incorporar àquela atividade que eles desempenhavam, e são tratados de uma forma que eles entenderam que não foi devidamente respeitosa, o discípulo. Aí o mestre chama o discípulo para, a cada passo que alguém tratava-os de uma forma diferente, procurar perceber onde estava a problemática daquele indivíduo. E neste capítulo, percebe-se assim, que todas aquelas pessoas que, de alguma forma, não os trataram como eles
achavam que deveriam ser tratados, é porque estas pessoas, de alguma forma, tinham o quê? Algum problema, que caberia a eles entenderem o momento de cada indivíduo. E este capítulo chama justamente o quê? A sermos misericordiosos, né? De procurarmos viver e conviver com o outro de maneira a respeitá-lo como ele é. Esta foi a lição da semana passada. Percebam como o Neio Lúcio é danado. Ele aí vem esta semana fortalecendo a proposta da misericórdia e indo adiante. Porque para sermos misericordiosos, a primeira coisa que nós precisamos é vermos e sentirmos quem somos e como estamos. E aí ele chama a atenção, por através da historinha, que cada um daqueles rapazes, cheios de boas intenções que estavam, se perderam na tarefa por uma única questão. Ao invés de se preocuparem e se responsabilizarem com a tarefa que lhes competia, eles se preocuparam com a tarefa de quem? Do outro. Enfim, nem realizou a tarefa do outro, porque era a tarefa do outro indivíduo, e ainda descuidou daquela que eles se propunham a realizar. Gente, parece conosco? Parece conosco? Ainda hoje eu tive a oportunidade de fazer algo nesse sentido. E acho que o tempo todo nós acabamos percebendo que nós fazemos. E o importante, eu acho que a grande sacada, é justamente perceber que faz. Porque na maioria das vezes nós não percebemos. Nós só vamos perceber os equívocos quando a coisa vem de lá para cá e não daqui para lá. Hoje eu estou com obras em casa que para chegar até aqui e encontrar uma roupa que não fosse uma mistura de pó branco com pó vermelho, hoje de manhã eu brincava com o pessoal amigo, eu disse, bom, eu estou cor de rosa, porque uma hora corta ladrilho, o pó é branco. No outro corta ladrilho, o pó é vermelho. Aí mistura tudo e eu fico cor de rosa. Então hoje, lá pelo meio da obra, que não está fácil, né? E ainda estou no segundo dia de obra. E aí, ladrilhos tem aquela quantidade de pedras quebradas, normalmente nós precisamos de uma embalagem que seja própria, não é isso? E na maioria das vezes os profissionais utilizam aqueles sacos de ráfia, não é isso? E onde é que nós encontramos aquele saco de ráfia na maioria das vezes? Exatamente. Aí, ele já tinha levado uma grande quantidade de sacos, mas uma amiga, sabendo que eu estava com obras em casa, fez, Nil, quando teve as obras aqui em casa, sobrou muitos sacos. Eu estou com pena de jogar os sacos fora. Você quer? Eu disse, menina, eu quero. Porque se não me servir, vai servir para o profissional, para a próxima obra que ele vai realizar. Ora, se o saco, alguém disse aqui, é um saco que vem de padaria, na maioria das vezes ele vem com o quê? Com farinha de trigo, não é isso? Pronto. Chegou um saco de ráfia cheio de sacos dentro. E eu percebi que o danado do saco não estava dobrado. A pessoa que tem toque precisa fazer o quê? Precisa dobrar os sacos. Ah, meus amores, vocês não sabem o que aconteceu. Sabem o que aconteceu? Porque do pó branco com o pó vermelho, que já estava lá, o ambiente ficou impregnado também de farinha de trigo. Está dando risada, ela tem razão. Porque na hora eu confesso que eu não sorri. Quando eu olhei, eu disse, meu Deus do céu, agora entendi porque fulana de tal não dobrou os sacos. Porque acrescido do trabalho
que já se estava tendo na obra, você ainda precisa limpar o que você sujou, né? Aí, na hora, eu me lembrei do capítulo que eu vinha refletir com vocês à noite, se é verdade. Me preocupei com o serviço alheio e não refleti. Porque se eu tivesse refletido, o saco tinha ficado lá bem bonitinho, do jeito em que estava. Consertei a sujeirada toda, claro que não dobrei os sacos, não é? Deixei lá do mesmo jeito. Companheiro meu, que está em casa de férias, passando pelo meio do local onde estavam os sacos, teve a mesma ideia que eu. Enfim, pela segunda vez, eu tive o ambiente cheio de pó de farinha de trigo. Aí, limpamos novamente pela segunda vez, tudo, e fui ler, claro, o capítulo para ele. Disse, mas é verdade, você não poderia ter lido esse capítulo antes de eu fazer isso? Não, mas agora já fez, está feito. Porque, na maioria das vezes, nós agimos desta forma, não é? Uma pessoa realiza uma tarefa que não é nossa, nós vamos lá ver se ela realizou a contento. Mas a contento de quem? Não é? De quem? Meu. Se não estiver conforme eu acho que deva estar, está errado. Não fez bem feito. Não realizou a tarefa que se dedicou a realizar. Fazemos isso ou não? Fazemos isso o tempo todo. Dentro do lar, no ambiente profissional, no ambiente social, dentro da instituição espírita, fazemos isso todo o tempo. E o que Neio Lúcio nos propõe neste capítulo é buscarmos, primeiro, ver a nossa capacidade de realização e os nossos equívocos, para depois, sim, estar em condição de apontar o equívoco do outro. E é por isso que neste capítulo, Sede Misericordiosos, ele faz assim, o argueiro e a trave. Quem lembra dessa passagem do Evangelho? O que era o argueiro na época de Jesus? Um cisco, uma palhinha, uma coisa bem pequena. E a trave, algo maior. Aí vejam o que Jesus nos pergunta. Está em Mateus, capítulo 3, versículos 3 e 5. O argueiro e a trave, que diz assim, por que vedes uma palha no olho do vosso irmão, se não vedes uma trave no vosso? É uma pergunta, né? Se não vedes, ou como sois capazes de dizer a vosso irmão, deixai-me tirar a palha do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Eita, Jesus danado. Hipócritas, diz eles, removei primeiro a trave do vosso olho, aí então vereis como podereis tirar a palha do olho do vosso irmão. Que sujeitinho danado esse Jesus, não é? Ou seja, primeiro cuide de você, cuide daquilo que você precisa desenvolver para se tornar um ser humano melhor, um ser social melhor, um indivíduo melhor, começando dentro do seu lar,
E aí sim, você terá possibilidade de dizer ao outro quando ele está equivocado, porque você já não cometerá o mesmo equívoco que ele. E nós, na maioria das vezes, fazemos o inverso. Nós ainda somos muito da teoria do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Há poucos dias, conversando com um grupo de amigos, eu dizia assim: eu não gosto de falar aquilo que eu não pratico, porque, na maioria das vezes, as pessoas aprendem com os nossos exemplos. Do que adianta falar bonito e a prática não acompanhar o discurso? Então, eu prefiro falar pouco, agir mais, para que as pessoas possam ter uma referência. Porque nós ainda necessitamos disso, não é? A referência negativa faz com que eu me choque, não é? Na maioria das vezes, quando nós olhamos na mídia e ouvimos na mídia a violência, aquilo nos agride. Mas, na maioria das vezes, a informação positiva passa despercebida e eu não vejo. Porque eu acabei me educando para perceber somente aquilo que me escandaliza. E esqueço que, às vezes, existem ações que passam despercebidas porque eu já estou tão acostumada ou acostumado a ver apenas o lado negativo, né? E aí, diante disso, a gente ouve centenas de milhares de pessoas dizendo: o mundo não tem jeito. As pessoas estão muito violentas. Não, nunca se falou tanto em amor, na prática da afetividade, quanto nós falamos hoje. Nunca se falou. Porque no passado não se pensava sobre o assunto. No passado, nós conquistávamos os locais e as pessoas pela violência. E não pensávamos no social. Não pensávamos na dor do outro. Hoje nós já pensamos. Porque ainda que não estejamos agrupados para o serviço em prol do outro, eu já vejo com piedade a dor do outro. Então, não posso dizer, não posso afirmar que a humanidade é violenta, que a humanidade é ruim e que o mundo está perdido. Não, eu não posso afirmar. Porque eu própria estou trabalhando para que o inverso ocorra. Então, se eu estou trabalhando, eu e vocês, para que o inverso ocorra, para que o amor possa estar dentro da sociedade, eu preciso dizer sim à vida. Eu preciso estabelecer o meu lado. O meu lado é o lado do amor. Então, eu digo sim à vida. E as minhas pequenas ações vão estar indo de encontro ao inverso, que é ao não, que é ao meu me encastelar dentro de mim mesma e viver egoisticamente, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, assim sucessivamente, até que lá pela milésima vez eu lembre que além de mim existem mais. Então, quando o Neio Lúcio nos propõe este capítulo, que nós pensamos no argueiro e na trave, e que nós pensamos que ser misericordioso... O que é ser misericordioso, meu povo? Qual a ideia de misericórdia que vocês têm? Alguma ideia? Ou não? Compartilhar com a dor do outro. Sim, sim. O que mais?
Amar ao próximo como a si mesmo. Muito bem. O que mais? Nada mais? Vou me apropriar do amar ao próximo como a si mesmo. Como eu posso amar ao próximo? A resposta já está aí, né? Amando. Como eu me amo? Me conhecendo, não é? E me aceitando. E tendo a percepção do indivíduo que sou, do indivíduo que fui e do indivíduo que eu desejo ser. Não é isso? O tempo todo, não é isso, gente? Essa pessoa que está aqui agora, eu e as moças que aqui estão, é a mesma pessoa de ontem? É? Não é. Porque ontem, quando vocês fizeram o balancete do dia 16, vocês fecharam ali. Quando vocês abriram o olho hoje pela manhã, vocês recomeçaram a contabilidade. E hoje, neste horário, que são 19h35, vocês não são sequer a pessoa que abriu os olhos hoje, 5, 6, 7 da manhã, de acordo com o que vocês acordaram. Porque somos pessoas diferentes. E como poder ver o próximo como nós mesmos, nos conhecendo. Conhecendo os nossos limites. Conhecendo até onde nós podemos ir e até onde eu não consigo chegar. E ver este próximo, que muitas vezes é o próximo dentro do nosso lar, como alguém que também tem limites. E aí a proposta é: veja as suas limitações, veja aquilo que precisa ser melhorado, veja as suas qualidades e entenda que o outro é a mesma coisa. O outro tem qualidades, mas o outro também tem limitações. E aí é muito importante, porque muitas das vezes as pessoas se escondem com medo de nos mostrar quem são, porque muitas das vezes nós não estamos capacitados de aceitá-los como são. E às vezes o indivíduo que está ao nosso lado, ele se esconde de nós, porque tem medo da forma como nós vamos lidar com o que ele é. Porque o que ele é tudo o que ele consegue ser. Não é isso? Na maioria das vezes, quando nos sentimos injustiçados, nós dizemos o quê? Me entenda, né? Me aceite como eu sou. Olha, eu sou um espírito. Aí, rapidinho, a gente lembra que é espírito, né? Eu sou um espírito em processo evolutivo. Eu estou aprendendo, não é isso? E por que o outro não? Porque o outro é diferente, né? Então, a proposta de Jesus, no sede misericordiosos, é o exercício da amorosidade. E teve um outro indivíduo que nos falou sobre isso. Aqui, nosso, patrimônio nosso, quando ele dizia que a educação é a arte de amar. Quem disse isso? Paulo Freire. Que o exercício da educação tem que ser a partir da amorosidade e do diálogo. E amorosidade não é passividade. Amorosidade é a convivência com o indivíduo, aceitando e respeitando ele, mas também dizendo a ele que existem limites. Porque quando o indivíduo ou eu ultrapassa o limite, está invadindo o limite do outro. Não é isso? Então, eu gostaria que nós pudéssemos refletir muito profundamente sobre esta questão do problema difícil. O problema difícil está em nos aceitarmos,
nos enxergarmos, nos entendermos, nos respeitarmos para podermos fazer o processo inverso, que é com o nosso próximo. E aí, eu vou colocar, vocês sabem que eu gosto de vídeo, né? Não sabem? Trouxe um que eu garanto que eu não trouxe ainda. Porque alguns eu boto 2 vezes, né? Este não. Este tem a ver com o conteúdo que nós refletimos. E ele vem para que vocês possam sedimentar, interpretar e interpretem. São 4 personagens. Ou nós vamos estar no papel de um ou no papel de todos. E eu gostaria que vocês assistissem com muita atenção. Põe aí, por favor, Rodrigo. Esse é novo para vocês também. Vale a pena. Chose, monsieur. I got you. Monsieur. Votre chose, monsieur. Café. Na verdade, 5 personagens. Esqueci de um.
Esse vídeo tem elementos, né? Nós poderíamos fazer diversos comentários, mas eu botei ele por último, porque eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre o que nós conversamos e sobre uma palavrinha que vai ficar para a nossa reflexão: julgamentos. Já que o capítulo 10, que fala de sede misericordiosos, nos estimula justamente ao inverso, né? Que nós tenhamos uma visão de que o outro sempre tem algo diferente a oferecer. Acho que esse vídeo ele reflete bem isso aí, e eu espero que de alguma forma tenha contribuído para que vocês possam fazer uma reflexão essa noite. Demais, muito obrigada pela oportunidade. Bom São João, bom descanso, bom feriado, e nós estamos aqui quarta-feira, né? Nós estamos. Obrigada.